Você já leu um livro e quando chegou no final se deu conta de que você não lembra de absolutamente nada que você leu? Isso também já aconteceu comigo. E foi justamente por isso que eu fui em busca de entender o porquê isso estava acontecendo e se existiam métodos que poderiam me ajudar nisso. E foi aí também que eu descobri que existe uma forma de leitura passiva e uma forma de leitura ativa. E era justamente nisso que eu estava errando. Eu estava lendo de uma forma passiva. Então, se você quer entender qual a diferença entre esses dois tipos de leitura, quais os métodos que eu estou utilizando e que me ajudaram, transformaram a forma que eu realizo as minhas leituras, fica nesse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Letícia Olibratowski e por aqui eu gosto de compartilhar sobre fé, cuidados com o cabelo, rotina real e reflexões que transformam a forma que a gente vive no dia a dia. O meu objetivo aqui é simples, viver com verdade e leveza e te inspirar para que você se cuide com carinho, seja do corpo, da mente ou do espírito. Bom, no meu dia eu incluo várias leituras. Desde o começo do meu dia eu já começo com o meu devocional, com a minha Bíblia de estudos. E eu tinha muito hábito de fazer a leitura tanto do capítulo do dia quanto do estudo, mas eu estava percebendo que eu também não estava conseguindo absorver aquilo que eu lia como eu gostaria. E além dessa leitura do começo do dia, eu também tenho outras leituras que eu realizo no meu dia, como por exemplo da faculdade. Os acadêmicos de plantão que estiverem me assistindo vão me entender. Na faculdade a gente sempre tem vários livros que a gente precisa ler. E de nada adianta a gente ler esses livros inteiros se a gente não absorver o conteúdo que tá neles, né? E também eu sempre gosto de ler algum outro livro. Aqui em casa a gente tem vários livros, meu marido também. Desde que eu conheço ele, ele tem esse hábito de ler, ele sempre teve vários livros. Foi graças a ele também que eu fui desenvolvendo esse gosto pela leitura. Mas eu volto ao ponto inicial de que eu estava fazendo todas essas leituras ao longo do meu dia e não conseguindo absorver conhecimento da forma que eu gostaria. Então a maior dificuldade que eu percebi que eu estava tendo era em realmente conseguir lembrar do que eu lia, absorver o conhecimento, aplicar aquilo que eu estava lendo. Então eu resolvi dar uma boa pesquisada e eu descobri que existe a forma passiva de ler e a forma ativa. E eu estava lendo de forma passiva, que é basicamente você apenas ler ali o texto de forma corrida. Mas existe uma forma de fazer a leitura de forma ativa. E o que seria essa forma ativa? Você não vai apenas ler, você vai também interagir com o que você está lendo. Então você precisa fazer anotações, você precisa fazer grifos, você precisa fazer perguntas sobre aquilo que você está lendo, explicar para alguém aquilo que você acabou de ler, fazer uma recordação ativa, por exemplo, ler uma frase, fechar o livro e ver se você lembra do que você acabou de ler. Enfim, você precisa interagir com o que você está lendo. Basicamente, resumindo, a leitura ativa é isso. Então eu vou compartilhar com vocês quais são os métodos que eu estou utilizando e que estão dando certo para mim. O primeiro método é o método mais básico que existe, que são as anotações e os grifos. Quero ressaltar aqui que a anotação não pode ser um copia e cola do que você acabou de ler. Se você for fazer uma anotação assim, mais vale você não anotar nada, porque senão você não vai conseguir prestar atenção em duas coisas, porque você vai querer ler e anotar ao mesmo tempo. Você vai estar dividindo a atenção, bem no fim das contas você não vai lembrar de nada que você leu. Então, essas anotações precisam ser anotações que vão te ajudar a lembrar do que você acabou de ler com mais facilidade, ou que vão complementar com aquilo que você acabou de ler. A melhor coisa que você pode fazer é fazer essas anotações com suas próprias palavras. E a forma de grifo não é sair grifando o texto inteiro, deixar a folha toda colorida, não. Isso é um grifo que infelizmente não vai te ajudar em nada. Se você é aquela pessoa que sai grifando tudo, é porque você ainda não aprendeu como usar o grifo ao seu favor. Algo que eu faço muito e que dá muito certo pra mim é separar os grifos ou com cores diferentes ou então com a forma de circular diferente. Eu geralmente separo frases que eu acho importantes, o que é conclusão, o que é apenas um contexto, o que é algo que eu quero dar ênfase e eu escolho se eu vou colocar uma cor diferente para cada uma dessas coisas ou então, por exemplo, sempre que for ênfase eu vou circular aquilo.
Quando for um contexto, eu vou apenas grifar. Quando for uma frase importante, eu vou apenas sublinhar. Já é uma forma diferente, ou se você preferir, se achar mais fácil, apenas utilizar cores diferentes, utilize cores diferentes, mas grave em algum local o que você determinou que será cada cor para facilitar a sua leitura também. O segundo método que eu venho utilizando muito é o de fazer perguntas sobre o que você acabou de ler. Eu tenho utilizado muito isso nos meus devocionais de manhã. E eu tenho separado um caderno de anotações que é só para os meus devocionais. E sempre que eu faço o meu devocional, além de fazer outras anotações, eu também faço uma pergunta-chave, que é o seguinte: o que Deus quis me mostrar nesse texto? Então, através dessa pergunta, eu faço um breve resumo ou anoto uma frase, enfim, que conseguiria resumir bem o que eu acabei de ler e o que Deus gostaria de me mostrar através daquele texto. Você pode aperfeiçoar essa pergunta de acordo com o que você estiver lendo. Por exemplo, se for da sua faculdade, faça uma pergunta-chave. Por exemplo, o que você explicaria para o seu aluno se você estivesse ministrando, se você fosse professor dessa disciplina? Enfim, façam perguntas chaves, perguntas que você vai responder sem olhar em nenhum lugar. Então, por exemplo, quando eu faço isso dos meus devocionais, eu literalmente fecho a minha Bíblia, depois eu escrevo a pergunta e aí eu escrevo a resposta com as minhas próprias palavras, sem olhar na Bíblia, para não acontecer o famoso copia e cola novamente. O terceiro método também entra muito com o segundo. Na verdade, todos eles se conectam de alguma forma, vocês vão perceber. Mas o terceiro método que eu utilizo muito são os resumos ou mapas mentais. Eu confesso que eu gosto muito do mapa mental, porque eu acho que ele fica mais dinâmico e fica até mais fácil, quem sabe, de você memorizar aquele mapa mental todo colorido, montadinho, enfim, a forma que você gosta de fazer. Mas os resumos também são bem legais e volto a falar que, principalmente em resumos, é muito legal você optar por escrever com as suas próprias palavras. Se você sabe que tem algo específico que você não está conseguindo escrever com as suas próprias palavras e que precisa estar ali nesse resumo, volta, dá uma lida novamente, relaxa sua mente um pouquinho, fecha o livro e tenta escrever com as suas próprias palavras. Sério, essa dica vocês têm que colocar em prática, porque vocês vão ver que vão mudar também a relação de vocês com as leituras. Esses resumos e mapas mentais eu utilizo muito mais na minha faculdade, porque são conteúdos mais grandes, mais extensos, que abordam às vezes muitos conteúdos dentro de uma disciplina só. Então, geralmente eu coloco no centro desse mapa mental ou no título desse resumo o nome da disciplina e eu vou colocando ao redor ou no decorrer do meu resumo pontos-chave que eu não posso esquecer, que são realmente muito importantes. Outra coisa legal que vocês podem fazer também é pegar exemplos práticos que o seu professor dá e anotar esses exemplos, ou então perguntas que o seu professor faz. Voltando no método anterior, você pode pegar as perguntas que você ouviu outra pessoa perguntando e anotar e depois responder com as suas próprias palavras. E o último método que eu venho utilizando muito é o método de Active Recall, que é basicamente uma recordação ativa que você faz para você ver se você tá conseguindo lembrar daquilo que você acabou de ler. E não é só no mesmo instante, é muito legal você fazer isso com uma certa frequência. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fiz o meu devocional. Assim que eu acabei o meu devocional, eu fechei a minha Bíblia, peguei meu caderninho de anotações e escrevi lá Active Recall. E eu tentei resumir em 2 ou em 3 frases todo o texto que eu tinha acabado de ler. Então eu fiz essa recordação ativa do que eu tinha acabado de ler. E no outro dia, o que eu faço? Eu vou lá, pego meu caderninho e eu leio o que eu tinha anotado, ou eu tento lembrar do que eu tinha anotado no dia anterior. Então, isso serve como uma recordação ativa ali com o seu cérebro, meio que você forçando o seu cérebro a lembrar do que você acabou de ler. E outra coisa muito legal, que pode até entrar junto com esse Active Recall, é você tentar fazer essa recordação ativa em forma de explicação. Estudos comprovam que o nosso cérebro consegue
lembrar melhor, memorizar melhor daquilo que a gente acabou de ler quando a gente tenta explicar aquilo para alguém. É como se a gente tivesse entendido realmente, aprendido realmente aquilo que a gente acabou de ler. Então, se a gente consegue explicar para alguém, se a gente consegue chegar a este ponto de explicar para alguém, é porque a gente realmente entendeu sobre aquele assunto. Ah, mas eu não tenho ninguém para explicar. Eu muitas das vezes também não tenho, porque o meu marido trabalha fora o dia todo, chega no final do dia cansado, não vai ter paciência para ficar ouvindo sobre todas as leituras que eu faço no meu dia, enfim. Então, o que que eu faço? Eu posso pegar simplesmente a câmera e gravar para mim mesma e depois assistir a gravação. Se você tem um bichinho, um pet aí na sua casa, explica pra ele, finge que é uma pessoa. Enfim, gente, dá os seus pulos, mas pratiquem também isso da explicação, porque é uma ótima dica também. Enfim, gente, esses basicamente são os métodos que eu utilizo. Eu queria lembrar de algo muito importante aqui, que foi algo que eu também por muito tempo deixei de considerar, já tinha ouvido outras pessoas falando sobre, que é nas suas leituras foque na qualidade e não na quantidade. Eu já pequei muito nisso, principalmente com a minha faculdade, porque a gente sempre tem um turbilhão de conteúdos para ler. A gente quer ler o mais rápido possível para dar um check naquela leitura logo, mas de nada adianta você ler livros e mais livros e chegar no final você não lembrar nem do título do livro que você acabou de ler. Então, foque na qualidade, menos é mais sempre e para tudo na vida. Então, foque na qualidade, tá? E não na quantidade. E outra coisa que eu queria lembrar aqui, que peço que vocês considerem, é que os métodos que eu citei aqui são métodos que eu já coloquei em prática, que deram certo pra mim. Cada pessoa se dá melhor com um tipo de método específico, então, às vezes, os métodos que dão certo pra mim não necessariamente vão ser os métodos que darão certo pra você. O que eu te recomendo realmente é escolher o método e colocar em prática, testar se funciona pra você ou não. Se nenhum desses métodos que eu citei der certo pra você, existem outros métodos também. Eu citei apenas os que eu realmente uso na prática e que realmente deram certo pra mim, e eu espero de coração que possa te ajudar de alguma forma e que algum deles dê certo pra você também. Mas agora eu quero saber de você que tá aqui me assistindo. Você já utiliza algum método de leitura ativa ou já conhecia algum desses métodos que eu citei aqui? Me responde aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou dele, deixa o seu like aqui, que é dessa forma que eu sei que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito para acompanhar os próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima!